Então vamos dando continuidade à nossa série, né? Drama da Redenção. Nós estamos chegando aí hoje no 4º episódio, né? Onde a gente vai falar do ato 3, que é a redenção iniciada. Deus não desiste do seu reino. Esse é o tema do episódio de hoje, né? Redenção iniciada, Deus não desiste do seu reino. Então logo após a queda, né? Nós vemos então agora a resposta divina diante dessa postura do homem. Eu quero ler, para esse episódio de hoje, quero ler 3 textos. O primeiro deles é um texto muito significativo assim, para a narrativa bíblica como um todo. Muito significativo para esse momento, né, que a gente vai falar da redenção iniciada, mas ele é muito significativo assim, para uma compreensão mais profunda do todo da narrativa bíblica daqui em diante. Gênesis 3,15. É um texto bem interessante, assim, muito importante para a gente. E nós vamos ver hoje o quanto ele é fundamental assim, para a nossa compreensão desse drama de redenção. Esse vai ser o primeiro texto, Gênesis 3,15. Depois nós vamos ler Gênesis 12, de 1 a 3. E depois Êxodo 19, do 3 ao 6. Mas primeiro vamos lá, né? Gênesis 3,15. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, palavra de Deus, né? Palavras do Senhor, logo após aí o pecado do homem, né? E logo após Deus ali também estabelecer as maldições, né? A mulher e a serpente. Então, essa palavra do Senhor ali ao homem, em Gênesis 3,15. Agora eu quero ler o texto de Gênesis 12, do versículo 1 ao 3, que é o chamado de Abrão, né? O chamado de Abrão. É um texto também que vai nos ajudar hoje com o conteúdo da nossa reflexão, tá? Gênesis 12, do 1 ao 3, diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos lá para Êxodo 19, do versículo 3 ao versículo 6, que é Deus se dirigindo ao povo de Israel, né? Logo depois dele tirar o povo do Egito, na escravidão do Egito, né? Deus por intermédio de Moisés. Então esse povo, né, que no texto anterior foi prometido ali a Abrão, agora nós temos aqui de fato uma nação, né? Os descendentes sanguíneos, né? De Abrão, o povo de Israel, que estavam ali submetidos à escravidão no Egito. Então, Êxodo 19, do 3 ao 6, diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, esses 3 textos vão nos ajudar a nos dar base, né, para o que a gente vai refletir hoje, né? E cada texto aí a gente vai trabalhar dentro de uma perspectiva dessa redenção que o Senhor inicia logo após a queda do homem, né? Mas sim, logo depois assim da leitura desses textos, a gente avança aqui um pouquinho no nosso slide. A gente já vai ver então aqui que a redenção ela não começa com a chegada de Cristo, né? Mas com a promessa fiel de Deus diante da rebelião. Então assim, muita gente acha que a redenção ela é simplesmente desenvolvida, ela passa, vamos dizer, a ser desenvolvida apenas com a chegada de Jesus, né? Mas não é isso que a Bíblia nos mostra, né? O que a Bíblia nos mostra é que a chegada de Cristo, na verdade, é o ápice de algo que foi desenvolvido, né? E cultivado ao longo de milênios, né? Então, antes da chegada de Cristo, a redenção ela já havia sido iniciada, né? Ela já havia sido startada, né, por assim dizer, e conduzida por Deus para, né, como um preparo, por assim dizer, para a chegada de Cristo, né? Então, o início desse processo, né, desse projeto de redenção, começa com uma promessa fiel de Deus diante
da rebelião. Então, esses textos assim que a gente leu agora, ele já nos demonstra essa realidade, né? Deus ele já estava agindo, né? Muito antes da chegada de Cristo, Deus estava preparando, né? Tudo, né? Todas as coisas, o seu próprio povo também, para a chegada desse descendente, né? Mas sim, antes da gente avançar e desenvolver essa linha de raciocínio aqui, desse episódio de hoje, vamos aqui só dar uma recapitulada assim, naquilo que nós já vimos, né? Até aqui. Primeiro de tudo que nós vimos é que o mundo ele foi criado bom, né? Nós vimos isso lá no episódio 2, sobre o ato 1 do drama de redenção. Deus criou um mundo bom, né? E depois nós vimos que a queda trouxe rebelião e distorção, né? Por meio do homem, por meio do representante que Deus coloca na criação para governar a criação, né? A queda ela trouxe essa condição, por assim dizer, de maldição à criação. Só que a gente também viu que o pecado ele não anulou o reino de Deus, né? Então, por mais que a queda condicionou o homem e a criação a um estado, por assim dizer, de maldição, de distorção, né? De alienação, de diversas rupturas, né? Esse pecado ele não anulou o reino de Deus. Deus continua sendo rei de todas as coisas, né? O que o homem fez? O homem, na verdade, passou a ignorar Deus, né? E viver de forma autônoma, né? Então, isso foi o que a gente já viu até aqui, de forma assim resumida. Acredito que isso aqui já seja suficiente para a gente avançar no que a gente quer falar hoje, né? E aí eu quero colocar essa pergunta aqui diante de vocês, né? Diante da rebelião humana, então, né? O que Deus faz? O que Deus faz diante desse cenário agora que o homem provocou, né? Que o homem se autocondicionou e também condicionou a própria criação como um todo, né? O que Deus faz? E aqui eu quero ler essa parte A do versículo 15 de Gênesis 3, que a gente leu na nossa primeira leitura. Olha o que o texto diz, né? Vamos ler de novo. O que Deus falou aí? O que Deus disse? Principalmente se dirigindo mais especificamente aí à serpente e também se referindo à mulher. Deus fala aí, porém inimizade entre você e a mulher. Gente, isso aqui é muito profundo o que Deus está fazendo aqui, porque respondendo a pergunta que a gente acabou de fazer, diante da rebelião humana, o que Deus faz? O que Deus decidiu fazer diante desse acontecimento, né, dessa situação provocada pelo homem? Deus, ele, observando esse texto aqui, né, essas palavras que Deus acabou de proferir à serpente em referência à mulher, a gente vê, gente, que antes de qualquer coisa, Deus, ele decidiu intervir. Deus, por sua livre e soberana vontade, decidiu intervir em uma situação extremamente complicada causada pelo homem, né? E uma situação também irreversível para o homem. O homem se colocou numa situação, gente, irreversível. A gente viu isso também no episódio passado, né? Não tinha como reverter aquilo, né? Aquele lugar de comunhão, né, que o homem desfrutava com Deus ali no jardim, aquele lugar ele foi fechado, né? O homem foi expulso dali, aquele lugar foi fechado e Deus passou a proteger aquele lugar, né, com anjos, com espadas, né? Ou seja, não tem como agora nenhum homem mais nessa condição de rebelião chegar novamente nesse lugar, restabelecer de novo essa relação. Então o homem ele se colocou numa situação irreversível para ele mesmo, não tinha como resolver. Então, diante disso, o que Deus fez, né? O que Deus faz? Deus, ele decidiu intervir nessa situação, né? Então, esse trechinho aqui que a gente leu, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, que se referindo à serpente, né? A serpente e a mulher. O que Deus está querendo dizer? Que tipo de intervenção é essa, né? O que Deus está falando aqui, gente, é que a partir desse momento, na história aqui na história da revelação bíblica, por assim dizer, o que Deus decidiu fazer é que agora ele vai em direção aos filhos da serpente, né, a essa linhagem da serpente, por assim dizer, e vai agora resgatar desses filhos da serpente pessoas para compor agora uma outra linhagem. Entende? Deus agora vai fazer com que outra linhagem surja, que é a linhagem da mulher. E a linhagem da mulher agora, ela tem no seu horizonte um descendente. E esse descendente, o que ele vai fazer? Ele vai pisar a cabeça da serpente, né? E nesse processo ele vai ter o seu calcanhar ferido, né? Então vai ter uma relação de oposição, de inimizade, por assim dizer, né? Então, assim, o que Deus está decidindo fazer? Deus está decidindo salvar, né? Deus está decidindo redimir, trazer de volta, né? Então Deus, ele decidiu intervir nessa situação. Uma situação que para o homem era irreversível, ele não conseguiria reverter a situação, mas Deus decidiu intervir. Deus agora vai buscar dos filhos da serpente, né? Esses que deram ouvido à voz da serpente, né? Então passaram a se submeter, né, aquilo que a serpente ofertou, né? Passou a submeter aquilo que a serpente ofertou, né? Que é uma vida em distorção à palavra de Deus, né? A verdade de Deus. Então Deus vai em direção
os filhos da serpente para salvar, né, para buscar, para resgatar pessoas, né, que estavam nessa condição de rebelião e de inimizade, né, e vão agora passar a ser parte de uma nova linhagem, né, de uma nova semente, né, que vai olhar para o seu horizonte e vai enxergar um descendente que vai vir para reverter essa situação, né, um descendente que vai agora representar novamente os interesses divinos na Terra, né, um descendente que vai ser aquilo que o primeiro homem não conseguiu ser, né? Então esse descendente ele vai vir para representar agora a humanidade diante de Deus e também para representar, por assim dizer, a própria humanidade, né? Em relação aos interesses divinos na Terra, né? Aquilo que Adão não conseguiu ser, esse descendente vai ser. Então Deus está falando aqui que ele vai buscar dessa linhagem, dessa semente da serpente, pessoas e vai trazer para uma nova linhagem. Ele vai agora fazer com que pessoas que eram filhos da serpente, né, se tornem agora inimigos da serpente, né? Se tornem agora pessoas que não vão dar mais ouvidos e submeter, né, as ofertas e propostas, né, da serpente, e vão voltar a dar ouvidos e enxergar Deus como aquele que é de fato digno de confiança, como aquele que é de fato fiel, né, como aquele que é de fato um Deus comprometido, né, com a sua criação e com as suas criaturas, né? Então esse trechinho aqui, gente, nos mostra isso. Deus decidiu intervir numa situação que era irreversível ao homem. Deus decidiu salvar, Deus decidiu redimir. Então aqui a gente tem o início, por assim dizer, né, o start desse drama de redenção, desse plano de redenção. E a gente vê, né, que antes de qualquer iniciativa humana, então, o que Deus faz? Deus fala, né? E a gente sabe lá, né, que do nosso primeiro episódio, que Deus falando é algo assim extremamente poderoso, né? Deus trouxe à existência todas as coisas por meio da sua palavra, né? Então aqui Deus lança a sua palavra, né, como uma promessa nesse momento, né? E a gente vai ver então que a redenção começa com uma promessa e não com o esforço humano, tá? Então quando a gente fala de redenção, de salvação, né, de se tornar parte dessa linhagem que vai ser representada por esse descendente prometido, a gente não está falando nada, e a gente nunca, jamais pode se referir a isso como um movimento que é fruto do esforço humano, né, das capacidades humanas. Não, jamais, isso não, a gente não pode olhar dessa forma. A gente está falando de um movimento que é exclusivamente feito por Deus, por sua livre e soberana vontade. Deus decidiu salvar pessoas e Ele faz isso em sua livre e soberana vontade. Ele quem alcança pessoas e traz agora para ser parte dessa nova linhagem, né? Para ser agora representadas por esse representante, por esse descendente prometido, né? Então, antes de qualquer iniciativa humana, Deus fala. E aí, gente, diante disso, que esse versículo aí de Gênesis 3,15 nos mostra, né, que Deus então decidiu intervir, Deus decidiu agir. Primeiro ponto aqui, assim, que eu gostaria de trazer para a gente refletir hoje, né, é que a redenção iniciada, Deus não desistindo do seu reino, tem a ver então com uma promessa em meio ao caos, né? Deus ele lança uma promessa em meio ao caos causado pelo homem. Por isso a gente pode olhar então para Gênesis 3,15 e ver Gênesis 3,15 então como o primeiro anúncio do Evangelho, né? Às vezes a gente fala assim de Evangelho, assim como eu disse também anteriormente ali no início, falando sobre quando as pessoas pensam em redenção, né? A primeira coisa que vem às vezes é pensar lá nos evangelhos, né? Na chegada de Jesus e tudo mais, né? Só que não, gente, o primeiro anúncio do evangelho, né? O início da redenção, né? Se dá aqui, ó, nesse momento, né? Então nós temos em Gênesis 3,15 o primeiro anúncio do evangelho. Gente, isso aqui é muito importante, porque Gênesis 3,15 a gente poderia dizer que é a divisão teológica da Bíblia, né? De Gênesis 3,15 para trás, nós temos ali Deus estabelecendo, né, seu reino, colocando o homem como seu representante na terra para governar e tudo mais. E nós temos a postura que esse homem toma, né, de rebelião em relação ao governo divino, né, e o problema causado por isso. E em Gênesis 3,15 nós temos essa promessa de que Deus vai reverter esse problema. E daqui em diante, gente, toda a narrativa bíblica vai ser o quê? O desenvolvimento e o desdobramento dessa promessa, entende? Então, a divisão teológica da Bíblia não é, por assim dizer, de forma mais fundamental entre Velho e Antigo Testamento, não é. A divisão mais importante da Bíblia, assim, a divisão teológica, é de Gênesis 1 até 3,14 e de Gênesis 3,15 até Apocalipse, até o final do restante da revelação. Aqui está a divisão, aqui está o ponto assim, que a gente agora precisa começar a olhar todo o desdobramento daqui para frente, né? Então nós temos o primeiro anúncio do Evangelho. Daqui para frente nós vamos ver então como Deus vai desenvolver esse plano, né? essa promessa, esse projeto, né? Então a gente tem aqui em Gênesis 3,15 também a semente de toda a história redentora. É isso que nós temos aqui, né? Deus lançou a semente. Agora, o que nós vamos ver daqui em diante? O desenvolvimento dessa semente, né? Ela vai germinar, vai crescer, né? A gente vai ver, cada vez mais a gente vai conseguir ver as características, né? Do que é de fato esse plano, né? Do que significa de fato essa promessa, né?
Então, pouco a pouco, Deus vai revelando, de forma progressiva, como ele vai reverter os efeitos da queda. E outro ponto que também, a respeito de Gênesis 3,15, né, que a gente pode também guardar assim, é que esse versículo nos mostra também e nos dá a garantia de que o mal não terá a palavra final. Então o homem causou um problema extremamente sério, como a gente viu, irreversível para os seus próprios esforços, né? Só que Deus vem e lança essa promessa, né? Que é o anúncio, o primeiro anúncio do Evangelho, que é a semente de toda a história redentora, porém é também a garantia de que o mal não terá a palavra final. Então quando a gente olha para o mundo, né? E nós vimos no episódio passado, né? Que agora, após a queda, o homem se lança, né, em uma jornada rumo ao pó, né? Uma jornada dolorosa, difícil, cheio de frustrações e tudo mais, né? Para no fim das contas ele voltar ao pó, né? Ele enfrentar a morte, né? A gente vê, logo após essa promessa divina, que esse mal, né, não é o que dá a palavra final para a criação de Deus, né? E isso é maravilhoso, gente. Isso é algo assim para a gente se alegrar mesmo, né? E se maravilhar com a grandeza da graça de Deus, da misericórdia divina, né? Então Gênesis 3,15 é isso aqui, né? De forma assim, é óbvio, a gente pode falar muito mais coisa, mas aqui para nossa reflexão é isso, né? O primeiro anúncio do Evangelho, a semente de toda a história redentora e a garantia de que o mal não terá a palavra final. Portanto, assim, refletindo sobre esses 3 pontos aqui, primeiro de tudo, então, é que a gente precisa ter muito claro para nós é que Deus, ele não abandona a sua criação, tá? Deus, ele não abandona a sua criação. Diante do caos causado pelo homem, Deus não temeu o caos. Deus não ficou com medo de intervir, né? Não, ele foi em direção ao caos para trazer ordem novamente, para reverter esses efeitos e fazer com que o mundo volte a ser, né, aquilo que ele foi feito para ser. Não só o mundo, né, mas também o próprio homem, né, no seu senso de vocação, de responsabilidade de representar os interesses divinos, né? Então Deus não abandona a sua criação. E outra coisa também que Gênesis 3,15 nos leva também a concluir é que o conflito, né, se torna histórico também. Esse conflito, né, de uma linhagem que se opõe à vontade de Deus, né, os filhos da serpente, por assim dizer, e agora essas pessoas que são tiradas desse lugar e colocadas, né, nessa linhagem da mulher, nessa semente da mulher, né, agora é um conflito que passa a ser histórico, né? Quando Deus fala que ele vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher, né, que terá um descendente no seu horizonte, nós temos aqui agora um conflito, uma tensão entre duas linhagens, entre duas sementes. E essa tensão vai percorrer a história. Por quê? Porque Deus mostrou o horizonte, vai vir um descendente, ele não falou quando, né? Isso quer dizer o quê? Que vai ter desenvolvimento geracional, né? O homem vai enfrentar a morte? Vai enfrentar a morte. Porém, Deus vai sustentar a sua criação, as estruturas da criação, para que esse descendente chegue, né? E a partir da sua obra, né? A partir da sua missão, do cumprimento da sua missão, por assim dizer, né? Nós vamos ter os efeitos da queda revertidos, né? Nós vamos ter os efeitos da queda causada pelo homem revertidos. Porém, nós vamos ter um conflito aí histórico, né? Geracional. A semente da serpente, os filhos da serpente e a semente da mulher, né? A linhagem da mulher, né? Aqueles que voltam a se submeter a Deus, a sua palavra, a sua vontade, né? E não por méritos próprios, né? Mas como resposta à ação divina, né? Deus é quem alcança essas pessoas lá do abismo, né? Deus é quem alcança essas pessoas das garras do pecado, por assim dizer, né? E traz agora para uma realidade de liberdade, né? Para uma realidade onde elas deixam de ser inimigas e passam a ser amigas de Deus, né? Por isso que elas passam agora a ter inimizade, por assim dizer, com os filhos da serpente, né? Porque agora existe um princípio orientador que é diferente, né? O coração agora volta a ser um coração que se submete, né, ao Senhor, né? Que se relaciona com Ele em amor, né? E enquanto os filhos da serpente continuam com o coração endurecido, enrijecido, né? Sendo rebeldes às palavras do Senhor, né? Então aqui Gênesis 3,15 também nos faz concluir isso, que agora, daqui em diante, a partir desse momento aqui, vai ter um conflito, né, que se torna histórico, né? Por isso então a história de Gênesis 3,15 em diante passa a ser marcada por esperança e oposição. Então a gente tem uma linhagem que olha para frente, por esse descendente prometido e se coloca com esperança, com fé, em confiança nas palavras divinas. Enquanto, por outro lado, você tem uma linhagem que permanece em oposição a essas promessas, né? É uma linhagem que permanece, por assim dizer, apóstata mesmo, né? Permanece não só alheia, mas ela também se opõe, né? Ela também demonstra que há uma inimizade, né? Então, de certa forma, há uma relação também de resistência também por parte da semente, da linhagem da serpente, né?
Então a história daqui em diante ela passa a ser marcada por esperança por parte da linhagem da semente da mulher e por oposição por parte dessa linhagem da serpente, da semente da serpente, os filhos da serpente, né? Então, resumindo aqui esse primeiro ponto, a gente pode ver então que onde o pecado entrou, né, Deus já havia preparado redenção. Então Deus, gente, ele não foi pego de surpresa nesse processo, né? A gente não pode olhar para Deus assim, ter aquela imagem de Deus como um pobre coitado, né? Como um Deus que estava ali assim e ficou pobre de mim, o que aconteceu, né? O que o homem foi fazer? Não, gente, a gente precisa destruir essa imagem de Deus que muitas vezes a gente tem na cabeça, né? Deus fica ali choramingando nos cantos. Não, Deus é um Deus poderoso, gente. Deus, ele é todo poderoso, tá? Deus, ele é de fato Deus, né? Por isso então ele já tinha um plano preparado, né? Deus já tinha um plano, até mesmo muito melhor do que qualquer coisa que o homem poderia projetar, né? Por isso que lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer, né, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então até mesmo diante da falha do homem, Deus já tinha um plano assim para superabundar a sua bondade, né, a sua misericórdia, a sua graça, né? Então Deus Deus dá início à sua redenção, né? Ele inicia a sua redenção, o seu projeto redentivo com uma promessa em meio ao caos. Esse é o primeiro ponto que a gente falou. Só que daí, mais adiante, essa promessa ela vai ganhar mais um contorno, assim, mais uma característica, que é o ponto 2 que a gente vai ver agora, que é a formação de um povo. Então Deus falou de uma linhagem, certo? Ele lança uma promessa que tem a ver agora com a separação de duas linhagens, né? Só que essa linhagem da mulher, Deus vai lançar um pouquinho mais de luz para a gente entender o que ele planeja para essa linhagem, o que ele planeja para essa semente, né? E a gente vai ver então que Deus também trabalha aqui um plano de formar um povo, né? Dessa linhagem Deus vai formar um povo, Deus quer formar um povo. E a gente volta lá pro texto de Gênesis 12, né? E aqui eu quero reler dois trechos aqui, né? Que é o trecho do versículo 2 na parte A e a parte B do versículo 3, onde diz assim: farei de você uma grande nação e o abençoarei, em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, a separação de duas linhagens, o que isso quer dizer dentro desse plano, né? É que Deus vai trabalhar agora esse progresso, esse processo dessa promessa que ele fez. E o que a gente vê aqui é que ele chama um homem, né, para que a partir desse homem, agora Deus forme uma grande nação, né? Mas uma grande nação para também mediar a bênção a todas as famílias da terra. E o que a gente pode aprender assim desse ponto, né? De que a partir dessa linhagem, dessa semente da mulher, Deus também deseja formar um povo, né? Deus revelou aqui durante o seu progresso da redenção, durante o seu projeto, né? Seu plano redentivo, que dessa linhagem ele fará uma grande nação, mas uma nação para abençoar. E o que a gente aprende com isso? Primeiro de tudo, que a redenção, gente, não é abstrata. Deus, ele quer colocar, de certa forma, a realidade de redenção na experiência de fato das pessoas, né? Deus não quer fazer uma promessa ali, né, e deixar aquela linhagem correr, né, sem uma participação ativa, né, sem uma participação, de certa forma, presente, né, até mesmo experiencial nisso que ele está fazendo, para quando o descendente chegar, então ele resolver. Não, Deus não quer fazer isso, né? Deus está fazendo isso para redimir o homem também, para redimir os seus representantes também. E para que isso aconteça, então, um povo precisa ser formado, né? Por quê, gente? Porque quando Deus cria o homem, coloca ali no jardim para cultivar e guardar, ele dá ao homem a sua companheira para que ele se multiplique também e tudo mais, né? O que Deus esperava do homem? Que o homem se tornasse, né? Se multiplicasse pela terra, né? Então que o homem se tornasse, de certa forma, um grande povo, né? Que a partir do primeiro homem, um grande povo surgisse. Então sempre o plano, né, da multiplicação, por assim dizer, dos representantes de Deus na terra, sempre existiu. Então Deus agora vai levar isso adiante, né? É claro, agora a realidade do pecado está presente, a gente não pode esquecer disso, né? Mas ele vai fazer isso levando adiante o seu plano de redenção. Eu sei que faz parte agora do seu plano de redenção, a formação de um povo. Então tudo isso é para não deixar com que a redenção se torne uma promessa abstrata, né? Que não toque a experiência humana, né? Não, Deus quer que o homem participe de forma concreta disso. E a formação de um povo é um processo extremamente importante nesse plano redentivo, né? Agora um povo vai participar disso de forma concreta, de forma real mesmo, né? Os descendentes sanguíneos aqui, de forma primária, né? Deus vai trabalhar com os descendentes sanguíneos mesmo de Abraão, né? De forma primária. Ele está desenvolvendo um plano, né? Ele está desenvolvendo o seu projeto. Então, isso nos ajuda a ver que a redenção não é abstrata, né? Ela é algo concreto, né? Ela acontece dentro da história, né? Deus está desenvolvendo, de fato, uma história, uma grande história, um drama de redenção. E isso acontece por meio da eleição de um povo,
né? Aqui fala de eleição, talvez uma palavra que para muita gente até muita gente tem receio de lidar com isso. Poxa, eleição, como assim Deus escolhendo, né? É isso mesmo, gente, Deus escolhe, tá? Deus elege pessoas, né? Como eu falei anteriormente, o homem se colocou numa situação irreversível. O homem se submeteu a ser um filho da serpente, tá? Ele se submeteu a ser isso, né? Então o que acontece? Deus, ele vai ter que intervir agora e tirar a gente de lá, né? E eleição é isso. Deus está arrancando pessoas da semente da serpente e trazendo para a linhagem da mulher. E quando ele faz isso, né? Ele faz isso por meio da eleição. Deus está elegendo pessoas, Deus está escolhendo, Deus está separando, né? Então isso é um movimento extremamente bíblico, né? Isso é um movimento extremamente coerente. A gente não precisa ter medo disso, tá? Isso faz parte da narrativa bíblica e faz parte da dinâmica de como Deus decidiu, né, a conduzir o seu plano de redenção. Então a redenção, por causa da formação desse povo, né, dessa grande nação que Deus vai fazer por meio de Abraão ali, né, em que todas as famílias da terra serão abençoadas, né, para nos demonstrar então que a redenção não é abstrata, que ela acontece dentro da história por meio da eleição de um povo, né. Então o que isso nos leva a concluir aqui nesse ponto 2, né, é que a eleição, né, esse movimento divino, né, de chamar para si, né, indivíduos, pessoas, né, não é um simples privilégio individual. A gente não está falando de um simples privilégio individual. Eleição, gente, é ser inserido na realidade concreta do povo que Deus está edificando. É isso, não um tipo de privilégio individual, não. É ser inserido na realidade concreta do povo que Deus está edificando. E esse povo que Deus está edificando é chamado para quê, gente? Abraão foi chamado para abençoar o mundo, né? Então existe uma responsabilidade embutida nesse chamado, nesse movimento, esse movimento eletivo de Deus, de salvar, né? De trazer para si, de chamar para si, né? Então eleição não é um simples privilégio individual, é ser inserido em uma realidade concreta de um povo que foi chamado, que foi formado, né, que é formado para abençoar o mundo, para ser bênção a todas as famílias da terra, né? Então aqui, quando a gente vê Deus chamando Abrão, a gente vê o quê? Que Deus escolhe um para alcançar muitos, né? Então Deus está conduzindo um processo, né, um progresso, né? Deus está pouco a pouco demonstrando, né, o que Ele quer fazer, né, para fazer com que o seu plano de redenção aconteça, né? E a formação de um povo, gente, ela faz parte disso. Então Deus chamou Abraão para dele fazer uma grande nação, para que as famílias da terra sejam abençoadas, né? E aí a gente pula para o nosso ponto 3, né? Aqui, que tem a ver então com esse movimento de salvação, né? Salvação, identidade e missão. Então quando Deus inicia a sua redenção, por assim dizer, o seu progresso, o seu plano redentivo, a gente vê o quê? Que ele salva para que a identidade volte a ser estabelecida, né, firmada nos fundamentos corretos, mas não é algo de um privilégio individual isolado, é para que esse povo, né, esses indivíduos que agora vão participar dessa realidade concreta de um povo, né, vivam em missão, né, assumam um compromisso, uma responsabilidade no mundo, né. Então no início desse plano redentivo, né, dessa redenção iniciada, Deus também deixa isso claro, e a gente viu isso lá no texto de Êxodo 19, né, e aqui eu quero ler um trechinho aqui do texto que a gente leu, que é: vocês serão a minha propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então Deus não salvou, Deus não formou um povo ali de forma primária dos descendentes sanguíneos de Abraão à toa, né? Então Israel não é salvo do mundo, mas para o mundo. Então quando Deus formou esse povo ali da descendência sanguínea de Abraão, né, de forma primária, no plano de redenção, né? Ele não salvou simplesmente para ser um povo privilegiado em si mesmo. Não foi para isso. Israel foi salvo de uma realidade para outra realidade. Então Israel não foi salvo do mundo, mas para o mundo. Então o que a gente pode ver assim, nesse início da redenção? O que Deus está querendo comunicar com isso? Com essa promessa, com a formação de um povo, né? O que Deus está querendo comunicar? Para que Ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para demonstrar, gente, que o povo de Deus, ele existe como um sinal do seu reino. Ele tem uma finalidade, por assim dizer, né? O povo, ele tem uma finalidade de missão, que é sinalizar o reino de Deus. Então por isso que a gente tem que tratar, gente, santidade e missão como algo que sempre estão caminhando juntos, tá? Santidade, esse movimento, né, divino de separar para si, né, um povo, né? Não é um movimento simplesmente interno, exclusivista, no sentido de um privilégio individual, como a gente falou, né? Mas tem a ver em assumir também agora uma responsabilidade, né? Uma missão de representar, de voltar a representar os interesses divinos na Terra, né? Portanto, gente, a gente pode então concluir, ou observando isso aqui, é que a salvação aqui, Deus está ensinando, né? Demonstrando por meio desse povo formado
da descendência física de Abraão, que salvação não é apenas religiosa, né? Ela não tem a ver só com o restabelecimento da comunhão com Deus. Não, gente, a salvação é algo integrado, né? Ela reorganiza a vida, a ética, o culto e a vocação pública desse povo. Esse povo é inserido agora numa realidade onde ele vai assumir uma responsabilidade no mundo, né? Então o povo redimido existe para sinalizar o movimento redentivo de Deus no mundo. É para isso, né? Então Deus salva para que a identidade desse povo seja restabelecida, mas também que esse povo agora também assuma uma missão específica no mundo. Então o povo redimido existe para sinalizar o movimento redentivo de Deus no mundo. Com isso a gente pode concluir então esse ponto 3, onde nós falamos sobre a salvação, identidade e missão, né? Esse ponto onde nós entendemos então o porquê Deus forma esse povo, né? Da descendência, né? Da linhagem da mulher, por meio do chamado de Abraão ali, que nós vimos também no ponto anterior. Então a gente fecha isso daqui para partir para o nosso último ponto, que é o ponto 4, que tem como título uma redenção ainda incompleta. E aqui é importante a gente tocar nesse ponto, porque o título do nosso episódio de hoje, a gente precisa relembrar, é Redenção Iniciada, né? Então a gente está falando do início, do primeiro movimento, vamos dizer, de Deus diante do pecado humano, diante do caos que a queda, né, que a rebelião humana causou. Então esse primeiro movimento que Deus promove, por assim dizer, é um movimento onde nós vamos conseguir captar as características daquilo que vai ser o plano de redenção, né? As características daquilo que vai ser desenvolvido posteriormente ao longo da narrativa, né? Ao longo da história. Aqui a gente consegue captar os contornos, né? A gente poderia dizer, a gente consegue visualizar a cara, né? desse projeto redentivo, desse plano redentivo. Deus quer novamente ter representantes humanos na sua criação, no seu mundo, né? E ele vai fazer isso, ele está fazendo isso. E esse início de tudo aqui, né? Esses primeiros movimentos divinos, né? Eles trazem pra gente essas características, né? Deus quer fazer isso. Só que a gente ainda está num momento onde tudo isso ainda é incompleto. A gente não está visualizando aqui um cenário de completude, de plenitude, né? Um cenário de consumação dessa redenção. A gente ainda está caminhando nos primeiros momentos, né? Então esse ponto 4 relembra isso. A gente está lidando com uma redenção ainda incompleta, né? Por quê, gente? Porque ainda existem marcas aqui que a gente precisa levar em consideração. Existe uma tensão fundamental ainda presente, né? E o que está presente? Como eu já falei um pouquinho antes, né? É a presença do pecado, por exemplo, né? O pecado ainda permanece, né? Então quando Deus forma esse povo de forma primária, da descendência sanguínea de Abraão, ele está levando em consideração a presença do pecado. E muito dessa formação do povo de Israel, né, o Israel étnico, que vai habitar a terra ali específica, né, ali no Oriente Médio e tudo mais, tem a ver, gente, com um plano de Deus para demonstrar de fato a realidade do pecado e a necessidade de uma intervenção fundamental de Deus, né? Toda a jornada de Israel, de certa forma, é para mostrar para a gente, de forma concreta, que o pecado é uma realidade, que o pecado está de fato presente e ele de fato escraviza o homem. E o homem é impossibilitado de cumprir a vontade de Deus por meio dos seus próprios esforços, né? Aquele texto lá de Êxodo que nós lemos no ponto anterior, Deus deixa isso muito bem claro, né? Que aquele arranjo ali de Israel habitando a terra, né? Ele só iria se tornar, por assim dizer, algo pleno, né? Ele só iria se tornar algo assim, vamos dizer, como uma representação plena do plano de Deus, se o povo guardasse diligentemente a aliança, se o povo guardasse de fato a lei que foi entregue para eles. Mas a gente sabe que isso não aconteceu, né? E Deus sabia que isso não ia acontecer. E por que Deus fez isso, gente? Porque Deus queria mostrar dentro desse progresso, né, de redenção, dentro dessa história, por assim dizer, que o pecado é uma realidade e que o homem precisa de uma intervenção no coração, né? O homem precisa de uma intervenção que venha do alto. O homem precisa ser redimido no seu interior, de um movimento de dentro para fora. Então toda a história de Israel é para mostrar isso para a gente, é para comprovar isso para a gente, que o pecado permanece, o pecado é uma realidade. Israel, gente, ele não é diferente de Adão, tá? Isso que Deus quer mostrar, tá? Deus quer trabalhar com o povo, quer trabalhar com o povo, mas esse povo, ele precisa confiar no descendente, ele precisa confiar no representante perfeito, né? Que o Senhor prometeu lá.
se esse povo não firmar sua esperança nesse cabeça, esse povo não vai, de fato, desfrutar daquilo que Deus tem para derramar de forma plena, né, e completa. Então a história de Israel é para mostrar isso, que o pecado permanece. Isso é uma realidade, tanto que na narrativa bíblica a gente vê que no fim das contas o exílio acontece, né? O povo sai da terra, ele perde a terra, né? E depois nós vemos os profetas, né, anunciando, né, posteriormente, né, depois do exílio, de que Deus iria firmar uma aliança, né, não como aquela que ele firmou com os pais quando ele os tirou do Egito, ou seja, não vai ser mais uma aliança condicionada, né, se vocês diligentemente guardarem, né, vocês serão. Não vai ser mais assim, né. Deus vai vir de fato e vai consumar isso agora no interior do seu povo. E essa condicionalidade não vai estar mais presente, agora vai ter um aspecto incondicional. Então a história de Israel, ela é uma história que demonstra ainda essa redenção incompleta, né? Essa formação desse povo, esse povo habitando a terra, né? Esse povo com um chamado específico para cumprir uma missão específica, né? De sinalização do reino de Deus. Tudo isso ainda é uma dinâmica incompleta, né, marcado pelo pecado, né, que desemboca no exílio, né. Porém, todo essa dinâmica, por assim dizer, que acontece, ainda é uma dinâmica que também permanece firmada, permanece diante, por assim dizer, de um horizonte de esperança, né? O horizonte de esperança continua ali, que é o quê? Aquele horizonte de esperança da promessa, lá atrás, né? A promessa de que o descendente que vai esmagar a cabeça da serpente, ele virá. Então, esse momento, por assim dizer, do plano redentivo, que ainda é uma redenção ainda incompleta, né? Ele não perde esse senso da esperança no horizonte. Ele demonstra que o pecado é uma realidade, o povo prova isso na pele, o exílio acontece, mas Deus continua apontando para o horizonte daquilo que ele prometeu, né? Deus continua relembrando que ele é fiel para cumprir aquilo que foi prometido. Então a história bíblica, gente, ela não é ingênua, ela é realista, tá? Sobre fracasso, sobre essa tensão e também sobre essa espera que está no horizonte do povo de Deus, né? Por isso que nós vemos, como eu falei, os profetas falando sobre isso, né? E o profeta Isaías, né, lá no capítulo 9, versículo 2, ele trouxe isso, né? Ele falou que o povo que andava em trevas viu grande luz. Então havia essa expectativa de que uma luz iria brilhar no meio desse cenário, né, escuro, né, obscuro, esse cenário onde o povo não conseguia por si só guardar a aliança de Deus, né? Então havia um horizonte de esperança, né? E as escrituras, ela deixa isso muito bem claro. Então esse momento que nós vimos até aqui, dessa redenção iniciada, né? Deus fazendo essa promessa, Deus separando a linhagem da mulher da linhagem da serpente, Deus formando um povo por meio dessa linhagem da mulher, né? Através do chamado de Abraão, um povo que tem uma missão específica, né? Que volta a ter sua identidade restabelecida, só que é um povo que, nesse momento específico ali, né? Se tratando ainda dos descendentes sanguíneos de Abraão, eles ainda estão aprendendo que o pecado é uma realidade, né? Eles trilharam uma jornada para provar de forma concreta e não abstrata de que a redenção é uma necessidade, né? Que precisa descer do alto, que precisa nos atingir. Se Deus não fizer isso, o ser humano não consegue desfrutar de uma redenção plena, de uma redenção que de fato que resolva de fato o problema do homem, né? Então é isso que a gente viu até aqui, né? E esse é um momento ainda de algo ainda incompleto, que está apontando para uma realidade futura, né? Está apontando para uma realidade futura. E lá na frente a gente sabe, né, gente, que o próprio Jesus, quando ele chega e ele tem ali vários diálogos, né, com os fariseus, né, com os judeus ali em determinados momentos do seu ministério, ele deixa muito bem claro, principalmente aquilo que é narrado lá no Evangelho de João, né? Ali os judeus, eles tinham uma segurança nessa questão da sua descendência sanguínea de Abraão, né? Só que Jesus, ele deixa claro que não é esse o ponto, não é isso que os torna filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Jesus fala que os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras de Abraão. E qual foi a obra de Abraão que o justificou? Foi crer em Deus, entende? Então a descendência de Abraão não é descendência sanguínea, entende? A grande nação que Deus quer formar por meio de Abraão não é a descendência sanguínea dele, não era isso. A descendência que Deus quer formar por meio do chamado de Abraão é a descendência da fé, né? Esses são os verdadeiros descendentes de Abraão, como o apóstolo Paulo falou também, né? Aqueles que caminham nas pegadas de fé de Abraão. Então não tem nada a ver com o povo de sangue, entende? Não tem nada a ver, né? O Israel étnico não é o povo de Deus. O povo de Deus é o povo da fé. Entende? Abraão é o patriarca desse povo, só que ele é o patriarca da fé, né? Toda a jornada de Abraão foi para desenvolver essa confiança em Deus, entende? A gente vê isso, a maneira que ele começou ali, né?
com muita instabilidade, né, com altos e baixos, e a forma que ele conclui a sua jornada, né, com a confiança no Senhor, a ponto dele entender que o que mais vale é o abençoador e não a bênção, né, a ponto dele entender que mais valioso é o doador e não a dádiva. Então a gente vê um desenvolvimento de uma fé, né, de uma confiança que de fato foi então o centro ali da relação de Abraão com Deus, e é o povo que possui essas mesmas obras que é de fato os descendentes de Abraão, né, que são de fato os descendentes de Abraão. Então a gente vê então de forma clara, né, que as escrituras posteriormente vão demonstrar esse momento ali, né, vivido pelo povo de Israel como sendo algo incompleto mesmo, né, como sendo algo que era sombra de uma realidade maior que iria vir posteriormente. O autor aos Hebreus vai dizer isso pra gente, né? Então a gente fecha aqui esse ponto 4 e vamos concluir nosso episódio de hoje, né? Relembrando, sim, recapitulando alguns pontos importantes disso que a gente falou aqui, desse episódio sobre a redenção iniciada, né? Primeiro, gente, é que a gente precisa relembrar que a redenção é a iniciativa de Deus, tá? Isso precisa estar muito bem claro para nós. A redenção é uma iniciativa divina, não tem a ver com iniciativas humanas. Ela não tem a ver com as capacidades e possibilidades humanas. Redenção, nas Escrituras, é um movimento soberano e livre de Deus, tá? É uma iniciativa totalmente divina, conforme a sua livre e soberana vontade. Isso precisa estar muito bem claro pra gente, porque se não for assim, gente, não tem como haver redenção, tá? Se não for desse jeito, não tem como haver redenção, porque as próprias Escrituras demonstra que a situação que o homem se colocou era uma situação irreversível. Então, se Deus não assumir a iniciativa, não tem como existir redenção. Só que nós vemos na narrativa bíblica que Deus assumiu essa iniciativa. Ele tomou essa iniciativa, ele decidiu intervir, ele decidiu arrancar pessoas das garras do inimigo e trazer agora para uma realidade de comunhão, né? Uma realidade de ser parte da família de Deus, do povo de Deus. Deus decidiu fazer isso. Então a redenção é iniciativa de Deus. Isso é graça, gente. Isso é misericórdia divina sendo executada assim na história, tá? Então isso precisa estar muito bem claro pra gente. A redenção é iniciativa divina, total de Deus, tá? E ela começa com uma promessa, como nós vimos, Deus prometeu um descendente, e essa promessa significou ali a separação de duas linhagens, né? Nós vimos também que ele avança por meio da eleição e da formação de um povo sacerdotal, né? Essa linhagem é uma linhagem que ele vai formar um povo, né? Só que nesse momento específico aqui que a gente viu, né? Da formação ali dos descendentes sanguíneos de Abraão, é que isso sempre apontava para uma realidade maior, tá? Isso ainda estava apontando para o futuro, né? Aquilo ali ainda era algo incompleto, algo parcial, né? Ainda estava sendo um momento que apontava para uma realidade maior. Então o chamado de Abraão, a formação de um povo, Israel na terra, né? O pecado de Israel, o exílio e tudo mais, tudo isso, gente, era sombra de uma realidade maior. Porém, já demonstra para a gente os contornos, as características daquilo que o Senhor está desenhando e desenvolvendo, daquilo que Ele deseja fazer na redenção de todas as coisas por meio de Cristo no poder do seu Espírito Santo. Então, gente, para a gente fechar aqui, né, logo após a queda, a redenção é iniciada, mas em uma dinâmica progressiva, né? Deus decidiu fazer assim, Ele prometeu, só que Ele decidiu fazer isso de forma progressiva, né? Revelar progressivamente como Ele ia fazer isso, né? E tudo isso caminhando e apontando para o seu cumprimento pleno no futuro, tá? Então é assim que Deus decidiu fazer, e esse momento aqui da redenção iniciada nos demonstra isso, tá? Então é isso que eu queria trazer hoje para nossa reflexão da redenção iniciada, e a gente vai para o nosso momento para a gente refletir, para a gente conversar um pouquinho agora, né? O que você leva daqui hoje? Então, vamos lá? O que você leva daqui hoje? Vamos lá, gente.